Ok. Boa tarde a todos. É muito bom estarmos juntos para mais um trabalho de assistência espiritual aos animais. Desculpa se na semana passada houve algum problema com meu Facebook, ou eu, ou ele, não sei, que nós não se ajustamos. Ainda bem que a nossa companheira Rose estava ali atenta, ela conseguiu entrar e os nossos animaizinhos puderam receber o seu passe espiritual e também as nossas vibrações emanadas com muito amor. Mas hoje nós estamos aqui, graças a Deus, e vamos começar, como sempre, com os nossos recadinhos da nossa casa espiritual. Às segunda-feiras, nós temos o curso com a Marina do Aprendizes do Evangelho, às 20 horas. Às quarta-feira, nós temos o curso de conhecimento à doutrina, também às 14, aliás, à tarde e à noite. Às 14 anos, que é antes do curso, às 14 horas e às 20 horas à noite, nós temos o nosso passe assistencial, que é um passe que vem do alto e que nós também fazemos as vibrações para todos os enfermos e necessitados. Às quintas-feiras, nós temos o nosso Evangelho no Lar, que é o estudo do livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, e é muito esclarecedor, ele é muito gostoso, além de trazer para o nosso lar uma harmonização e muito equilíbrio. E aos sábados estamos aqui com o nosso trabalhinho da assistência aos animais. E não esquecendo também que nossa pizza solidária está marcada para o dia 23 de outubro. Vocês já podem adquirir os convites e todas essas informações da pizza, dos cursos, dos trabalhos sociais, dos trabalhos espirituais estão ali nas nossas páginas das redes sociais, o Facebook, às vezes no Instagram. E quem ainda tiver alguma dúvida, lá tem o nosso número do WhatsApp, pode ligar que tudo nós vamos esclarecer. Então vamos colocando uma garrafinha de água para os nossos pets, para durante a semana a gente poder ir colocando na vasilhinha de água dele e um copinho de água para nós. Durante as vibrações nós iremos pedir para essa água ser fluidificada. Quem tiver ou conhecer algum animalzinho enfermo, ou às vezes também já idoso, com seu corpinho cansado, pode colocar aqui no nosso chat o nome do tutor, o nome do animalzinho, a rua onde que vocês moram, o bairro, nem precisa do número, apenas por uma direção, que na hora das nossas vibrações nós vamos pedir uma atenção especial, mas sempre lembrando que
todo tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico veterinário. Então, vamos iniciando, fazendo a nossa ligação e vamos então procurando relaxar bem nosso corpo físico, serenando nossas mentes. E vamos nos imaginando no meio de uma clareira dentro da floresta, onde a vegetação colorida vai nos recebendo com muito carinho. Aí nós vamos nos acomodando junto com a relva verde e os nossos pets, sentindo o vento que vai soprando e levando toda e qualquer negatividade, os nossos medos, inseguranças, dores, mágoas, deixando apenas a brisa suave da amorosidade, da esperança e do perdão. E assim vamos nos ligando a Deus nosso Pai, agradecendo por mais essa oportunidade de aprendizado. Vamos nos ligando a Jesus, nosso Mestre querido, agradecendo todos os seus ensinamentos e que possamos receber dele muita luz para praticar tudo que ele nos exemplificou. Vamos nos sentindo envolvidos pela mansuetude de toda a falange da nossa Mãezinha Maria, nos protegendo e aquecendo nossos corações com sentimentos de amor e caridade. Saudemos toda a espiritualidade presente entre nós, os mentores, José de Arimateia, mentor da nossa casa espiritual, que permite essa ligação da Seara da Paz com todos os nossos lares. A Dona Norma, nossa fundadora, que nos aconchega sempre, nos intuindo para seguir o trabalho redentor. Os mentores do nosso trabalho, do Evangelho, dos passes, das crianças, dos necessitados. E esses nossos irmãos, colaboradores, orientadores, que possam nos sentir à sua disposição para integrar esse trabalho sempre com muito amor. Saudemos todos os índios, caboclos, guardiões das nossas florestas, que cuidam da nossa flora, e toda a equipe de São Francisco, que cuida dos nossos animais, que cuida da nossa fauna. Assim, vamos formando essa corrente de amor, ouvindo a oração de São Francisco como uma meta a seguir.
ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Continuando nossos estudos com o livro de Marcel Benedetti, qual é a sua dúvida para o tema espiritualidade dos animais? Nós vamos ler a pergunta que foi feita a ele, que esse livro é uma coletânea de perguntas quando ele fazia o seu programa na Rádio Boa Nova. E ela diz assim: encontramos um cão abandonado, castramos e o colocamos dentro de casa. Notamos as suas angústias e a vontade de fugir a todo custo. Para nossa surpresa, sem percebermos, ele pulou uma cerca de 1,80 m de altura, com lanças, mas sem nenhum arranhão. Ligamos para o veterinário e ele disse que talvez o animal não sentiu firmeza ao ser adotado. Temos mais 2 gatas e 2 cadelas adotadas e sem nenhum problema. Os animais devem ter o livre-arbítrio respeitado? Aí Benedetti respondeu: os animais possuem o livre-arbítrio. Ele não é tão abrangente quanto o nosso, que também é ilimitado, mas mesmo assim lhe dá uma certa liberdade de escolha nas mais diversas situações. Devemos respeitar o livre-arbítrio deles, desde que a escolha feita não lhe cause algum prejuízo maior. Nosso maior discernimento deve auxiliá-lo na medida do possível. Não devemos deixá-los decidir tudo sozinhos. Por isso, convive conosco para aprender a disciplina humana. No caso deste animal, que esteve em total liberdade, apesar de estar nas ruas e sem amparo, ele preferiu, parecia assim, esta liberdade a uma vida mais segura, porém enclausurada. Bom, nós já dissemos aqui várias vezes que os animais são seres sencientes, que sente fome, frio, sede, saudades e vontades. E a estas vontades seguem as escolhas de comer ou deixar de comer quando o alimento é oferecido, de dormir na sua almofada quentinho dentro da sala, ou procurar o quintal, às vezes até procurando o sol, né? E como esse cão da nossa pergunta, que ele ficou entre a dúvida de ficar seguro dentro de um lar ou a liberdade das ruas em campo aberto. Aliás, o filminho que eu coloquei no começo, que a gente até coloca para dar o tempo, para a gente se conectando, quem deu tempo de assistir, pôde perceber que quando os animais querem sair, até mesmo fugir, eles fazem verdadeiros malabarismo para conseguir, usando a inteligência, mesmo que ainda restrita, e o livre-arbítrio, mesmo que é bem limitado. E no final dessa nossa reuniãozinha, eu vou colocar um outro filminho de um gatinho que foi adotado num lar que já tinha um cachorrão, um Golden. E o Golden não gostou. Talvez até por ciúmes, né? Ele não queria aceitar o gatinho. Mas o tutor, auxiliando essa aproximação do gatinho, ele foi conquistando e vocês vão ver que teve um final feliz.
Nós, humanos, achamos que também temos livre-arbítrio total. Mas não, ele também tem seus limites, que é condicionado ao nosso conhecimento e ao nosso grau de evolução. O livre-arbítrio do animal está condicionado às suas necessidades de sobrevivência e seus instintos de conservação. E isto desde as fases mais primitivas do animal. Um inseto, ele pode escolher entre um determinado alimento ou outro. Um beija-flor, ele pode escolher a flor que ele absorve o néctar melhor da sua preferência. Uma presa pode escolher entre fugir ou se esconder. E um predador pode escolher entre fazer um ataque furtivo ou aberto. E os nossos animais domesticados, os mais próximos de nós, sabem muito bem como usar o seu livre-arbítrio para conseguir de nós o que desejam. E como conseguem, né? Muitos não aceitam que o animal possa ter livre-arbítrio. Aliás, não aceitam nem que eles tenham inteligência. Mas apesar dos animais não possuírem o raciocínio, o discernimento, o pensamento contínuo, tanto o livre-arbítrio como a inteligência estão caminhando junto ao seu progresso. Como as escolhas dos animais não interferem com a evolução dos outros seres e também eles não passam pela expiação, os animais não respondem como os seres humanos por uma escolha mal feita. Mas essas escolhas ajudam no seu progresso pela escala evolutiva. E como nós costumamos dizer, muitas vezes pelo amor e outras tantas pela dor. Quando nós vemos um animal, muito parece na mídia, as fotos, videozinhos, né? Esse animal adotando filhotes de outra espécie. Um cão adotando gatinhos, porquinho, as galinhas com os patinhos. São opções que sentimentos maternos e de compaixão já se manifestem no seu desejo de escolhas. Isto não é só instinto, isso é também livre-arbítrio. Quanto aos humanos, vamos lembrar aqui as palavras do apóstolo Paulo. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Que deixa bem claro a responsabilidade de nossas escolhas, daquilo que devemos ou não agir, sem o nosso próprio prejuízo ou do nosso próximo, a qual responderemos. Não é o que acontece com os animais que ainda estão interagindo com as necessidades da matéria. Portanto, mais uma vez podemos ver a importância na proteção dos nossos animais, no sentido de procurar que nas suas decisões possam ir por caminhos que prejudicam a sua segurança, o seu bem-estar, a importância de oferecermos a eles condições dignas para a sua vivência, respeitando as características de sua espécie, as condições de preservação do seu habitat e das necessidades inerentes à sua conservação. O nosso auxílio para que o progresso de cada um seja sempre um caminho de paz e amor. E nesse livro de Chico Xavier, ele tem aqui uma mensagem que é Chico Xavier, Amigo dos Animais, de Carlos Bacelli, que diz o seguinte: essa mensagem veio de uma reunião que Chico teve com companheiros em Belo Horizonte. Aí esses companheiros falaram a Chico: Chico, a doutrina dos espíritos esclarece com muita propriedade a questão da lei da causa e efeito de ação e reação. Nos indica o livre-arbítrio como atributo fundamental da personalidade humana, pelo qual o ser humano tem a faculdade de optar livremente pelo caminho que deseja seguir, recebendo, contudo, o resultado de suas decisões boas ou más,
Assim, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Deste modo, explico-se todas as provações e resgates, doenças e deformidades físicas e mentais que sofre a maioria das pessoas na Terra. Também nos ensina a doutrina espírita que os animais muito pouco gozam dessa faculdade de livre-arbítrio, por não possuírem ainda o pensamento contínuo. Sendo assim, como devemos encarar a questão da existência de deformidades congênitas no seio dos animais? Por que nascem os animais cegos ou deformados? Aí Chico esclarece. Nossos benfeitores espirituais nos diz que é preciso que todos nós consideremos que os animais diversos a nos rodear a existência de seres humanos em evolução no planeta Terra são nossos irmãos menores, desenvolvendo em si o próprio princípio inteligente. Se nós, seres humanos, já alcançamos os domínios da inteligência, desenvolvemos agora as potências intuitivas. Eles, os animais, estão aperfeiçoando paulatinamente os seus instintos na busca da inteligência. Da mesma maneira que nós, humanos, aspiramos a alcançar algum dia a angelitude na vida maior, personificada em nosso Mestre Senhor Jesus, eles, os animais, aspiram ser no futuro distante homens inteligentes e livres. Ora, se nós já sabemos que a lei divina institui a solidariedade entre os seres, por isso podemos facilmente concluir que a nós, seres humanos, Deus outorgou a condução e a proteção de nossos irmãos mais novos, os animais. Como é que essa humanidade terrestre tem agido com a relação aos animais nos inúmeros séculos da nossa história? Porventura, nós, os homens, não temos nos convertido em algozes, muitas vezes impiedosos dos animais, aos invés de protetores fiéis? Quem ignora que o boi sofre imensamente a caminho do matadouro? Não temos treinado determinadas raças de cães exaustivamente para o morticínio e o ataque? Que dizemos das caçadas impiedosas de aves e animais silvestres unicamente pelo prazer esportivo? Que dizemos das devastações inconsequentes do meio ambiente? Tudo isso se resume em graves responsabilidades para os seres humanos. A angústia, o medo, o ódio que provocamos nos animais altera-lhe o equilíbrio natural de seus princípios, em posteriores existências a se configurarem por disformidades congênitas. A responsabilidade maior recairá sempre aos desvios de nós mesmos, os seres humanos, que não soubemos guiar os animais à senda do amor e do progresso, segundo a vontade de Deus. Agora vejamos, se determinado cão é treinado para o ataque e a morte, com requintes de crueldade, se ele é programado para o mal, pode ocorrer que em determinado momento de superexcitação, este mesmo cão treinado para atacar os estranhos, ataque as crianças de sua própria casa ou até mesmo seus próprios tutores. Aí teremos um desajuste induzido pela irresponsabilidade humana. Ora, este mesmo cão aspira a crescer espiritualmente para a inteligência e o livre-arbítrio. Mas para isso ele precisará experimentar o sofrimento que lhe reajuste o campo emotivo, aprendendo a pouco a lei da ação e reação. Assim, ele provavelmente renascerá com sérias inibições congênitas. A responsabilidade de tudo isso, no entanto, dever-se-á a maldade humana. Bem explicado, né? Cuidemos dos nossos animais. Então, vamos novamente elevando os nossos pensamentos ao alto, pedindo que a água dos nossos copos, das nossas garrafinhas, possam ser fluidificadas,
pela espiritualidade maior e vamos fazendo as nossas vibrações. Vibremos por nós, para que tenhamos sempre muita força, muita luz, por nossos lares, pedindo uma asepsia completa em todos os cantos e recantos, deixando o ambiente bem harmonioso. Vibremos por nossa família, por nossos amigos, por todo o nosso planeta. Que a serenidade e a compreensão possam estar sempre junto a nós e que possamos superar essa pandemia, reunindo novas forças para as novas conquistas. Vibremos por todos os animais, aqueles que estão em nossos lares, nossos parceiros, aqueles que mesmo tendo uma morada, muitas vezes sofrem maus tratos, o abandono, ficam perdidos, passando fome, frio, sede, cansaço, tristeza. Vibremos enviando muita força para as ONGs e todos os protetores que acolhem esses animais, tratam deles e os preparam por uma adoção consciente. Vibremos pelos animais de circo, em trabalhos pesados, de zoológico, os animais selvagens que sofrem com desmatamento irregular, as queimadas, aqueles que são atingidos pelo lixo largado ao descaso, os animais que são testados em laboratório. Vibremos pelos nossos animais silvestres, os tratados como simples reprodutores, visando apenas a comercialização. Os nossos animais de fazenda, de pecuária, que são criados com a desculpa da alimentação para a sobrevivência humana, mas e o pior do seu sofrimento não é só o abate prematuro, mas sim a forma que são criados, tratados, confinados pela ambição que só visa apenas os lucros. Vibremos por todos os animais que vivem em nossos rios, mares, ar e terra. Vibremos por todos os animais idosos, com seus corpinhos já cansados, que tenham muito carinho, respeito, e aqueles que se encontram enfermos. Vamos mentalizar a nossa caixa de vibrações com o nome de todos os pets que foram ali colocados, enviados a nós pelos chats, pelas mensagens, para que possam receber uma atenção especial das equipes veterinárias do espaço, dos nossos incansáveis irmãos franciscanos, para fortalecimento do seu corpo material e a serenidade da alma. O alívio para suas dores, força para a caminhada, ajustando e equilibrando todo o seu organismo e, sendo possível, que possam restabelecer a saúde. Vibremos para que a nossa água possa estar das garrafinhas com o remédio, com o bálsamo, que irá auxiliar esses nossos animaizinhos no tratamento veterinário. Que todos os animais que estão nascendo possam receber a proteção e o respeito necessário. Aqueles que estão retornando à pátria espiritual, que sejam acolhidos e encaminhados. E assim, procurando sempre guardar em nossos corações a meiguice de nossos pets, o canto de nossos pássaros, a força dos nossos animais de floresta, o encanto das nossas flores e a sabedoria da nossa natureza. Pedimos licença para encerrar os nossos trabalhos, desejando a todos uma feliz e abençoada semana.